Então, para começar o estudo sobre Freud, nós vamos dar alguns passos pela sua história. Primeiramente, seu nome completo é Zygmunt Skomol Freud, que posteriormente ficou conhecido como Sigmund Freud. Ele nasceu em Friedberg, na Morávia, que era então pertencente ao Império Austríaco, no dia 6 de maio de 1856, filho de Jacob Freud, que era um pequeno comerciante, e de Emilie Natasson, que era de origem judaica, e ele foi primogênito dos seus 7 irmãos. E apesar da sua origem judaica, Freud jamais se viu atraído pela sua religião. Freud foi um médico neurologista e importante psicanalista austríaco. Ele é o pai da psicanálise, que influiu consideravelmente sobre a psicologia social contemporânea. Aos seus 4 anos de idade, sua família muda-se para Viena, porque lá tinha uma maior aceitação dos judeus e também haviam melhores perspectivas econômicas. E também nesse período, Freud perde seu melhor amigo de infância, que era o filho pequeno do mais velho dos seus irmãos. Desde pequeno, ele sempre se mostrou um aluno muito promissor, um brilhante aluno, e a princípio ele iria cursar Direito, mas aí aos 17 anos ele ingressou na Universidade de Viena no curso de Medicina. Durante os anos de faculdade, ele ficou fascinado pelas pesquisas que ocorriam nos laboratórios de filosofia pelo Dr. Brooke. Ele concluiu o curso em 1881 e resolveu tornar-se um clínico especializado em neurologia. Durante alguns anos, Freud trabalhou em uma clínica neurológica para crianças e ele se destacou lá por ter descoberto um tipo de paralisia cerebral. E mais tarde, essa paralisia ficou conhecida pelo seu nome. Em 1884, ele entrou em contato com um médico que havia curado uns sintomas graves de histeria através do sono hipnótico, onde o paciente conseguia se recordar das circunstâncias que deram origem à sua enfermidade. Era chamado de método cartático e foi o ponto de partida para a origem da psicanálise. Em 1885, Freud obteve o seu mestrado em neuropatologia e nesse mesmo ano ele ganhou uma bolsa para um período de especialização em Paris, com um neurologista muito famoso de lá. Em 1886, ele passou a praticar a psiquiatria por conta própria mesmo, e nesse mesmo ano ele se casou com Marta, a neta de um rabino Hamburgo. Ele teve 6 filhos e também há rumores que ele teve um caso com a sua cunhada, que passou a morar na mesma casa que ele e sua esposa após a morte do seu noivo. Freud também era um leitor entusiasta do filósofo Nietzsche e também sempre leu as obras de William Shakespeare em inglês. Em 1885, ele publica, junto com Burr, Estudos sobre a histeria, que marcou o início das suas investigações psicanalíticas. Em 1923, já doente, ele passa pela sua primeira cirurgia para retirar um tumor no palato. E depois dessa cirurgia, ele passou a ter muitas dificuldades para falar, sentia dores e desconfortos. E também vale ressaltar que seus últimos anos de vida coincidiram justamente com a expansão do nazismo na Europa. Em 1938, quando os nazistas tomaram Viena, Freud, já que era de origem judia, ele teve seus bens confiscados e sua biblioteca foi completamente queimada. Ele então foi obrigado a se refugiar em Londres, onde passou os últimos dias de sua vida. Sigmund Freud morre em Londres, na Inglaterra, no dia 23 de setembro de 1939. O famoso psicanalista, sempre muito entusiasmado com seus charutos, foi vítima justamente de um câncer de boca. E uma vez que já não havia nada o que se fazer para mudar o seu quadro, o seu amigo ajudou o médico
a cometer a eutanásia. Ao decorrer da sua vida, Freud criou muitas teorias, mas vou explicar algumas das principais. Uma das teorias é a inconsciente, mas primeiro vou explicar o que é consciente. Consciente é a parte da sua mente que lida com todas as informações das quais você está ciente em dado momento. Mas o consciente é apenas a ponta do iceberg, é uma pequena parte da sua mente. Segundo Freud, existem outras partes menos expostas que ele chamava de pré-consciente e inconsciente. Inconsciente. Imagine o inconsciente como a ponta mais submersa de um iceberg. Lá ocorrem processos mentais que nunca foram conscientes e que não podemos acessar pelo consciente. É nesse lugar que também ficam guardadas informações que foram excluídas e que não podem ser lembradas, pois foram reprimidas ou censuradas. Exemplos de lembranças traumáticas podem ser enviadas para o inconsciente e permanecerem lá, influenciando indiretamente a vida mental do indivíduo, sem jamais serem lembradas novamente. O pré-consciente é uma porção do inconsciente que facilmente se torna consciente. Todas as suas memórias que podem ser lembradas, tipo o que você comeu no café da manhã ou o nome do cachorro da sua tia, são memórias que se encontram no pré-consciente, que pode ser facilmente acessada. A próxima teoria é o complexo de Édipo. Freud continuou a dedicar-se ao estudo da mente humana e passou a se autoanalisar, aplicando a psicanálise sobre si mesmo. Ele conseguiu acessar a memória da sua infância e essa autoanálise lhe permitiu formular a teoria do complexo de Édipo. Freud realizou essa autoanálise após associar pesadelos e períodos depressivos que enfrentou com a morte do seu pai. No complexo de Édipo, Freud argumentou que as crianças do sexo masculino passam por uma fase que se apaixonam pela sua mãe e por isso criam sentimentos hostis em relação aos seus pais. Tempos depois, Carl Jung, famoso psicanalista influenciado por Freud, teorizou que isso também acontecia na relação de filhas com seus pais. Por isso ficou conhecido como complexo de Electra. Freud também teorizou que durante o complexo de Édipo, o desejo sexual surge nas crianças e essa experiência se dá por meio de diferentes sintomas em meninos e meninas. Os meninos, segundo Freud, experimentam o complexo de castração e as meninas experimentam a inveja do pênis. Essa teoria de Freud foram posteriormente bastante criticadas por outros psicanalistas. Sujeito freudiano. Freud descobriu que muitas ações humanas são condicionadas pelo inconsciente e, ao acessar essas áreas, é possível encontrar a raiz de certos distúrbios. Assim, ele propôs interpretações para acessar as camadas mais profundas da mente humana. Na década de 1920, Freud construiu um modelo estrutural da nossa personalidade. A divisão foi feita em 3 partes: id, ego e superego. O que é id, ego e superego? Id. O id está relacionado aos instintos, que é totalmente inconsciente. Essa estrutura é formada pelos impulsos, instintos e desejo. Sempre em busca do prazer, o id não lida bem com as frustrações e quer sempre uma solução imediata para tudo. Essa estrutura desconhece a razão e valores morais. Ego. O ego é racional e controla os instintos. Ele funciona como um medidor e busca facilitar a interação do id com as situações externas que ocorrem na vida da pessoa. Ao contrário da paixão, que é irracional, representada pelo id, o ego vai pelo viés da realidade e barra os ímpetos. O principal objetivo do ego é buscar um equilíbrio entre os impulsos do id e a repressão do superego. Superego é a moral e os valores. O superego tem os seguintes objetivos: reprimir através da culpa, barrar os impulsos que são contrários às regras sociais, e insistir para que o ego se comporte com moral. O superego é formado depois do ego, quando as crianças começam a assimilar todos os valores herdados dos pais. Ele funciona de uma maneira primitiva e pune o indivíduo pelas suas ações e pensamentos. Como id, ego e superego se relacionam? Vamos colocar uma situação cotidiana, que você está na praia um dia ensolarado de domingo, mas tem uma reunião importante na segunda-feira de manhã e precisa voltar para a cidade. O id irá entrar em ação quando você pensar em desmarcar a reunião e aproveitar o dia de sol. O ego é acionado e traz a razão, mostrando que você não pode perder essa reunião de trabalho. O superego acredita que esse pensamento é pouco louvável, e caso tome a decisão de não ir para a reunião, você precisará ser punido de alguma forma. A psicanálise acredita que os distúrbios psicológicos nascem dos conflitos que existem entre essas estruturas.
A trajetória de Freud é uma importante história de alerta, porque ela nos mostra como a nossa intuição revela os nossos segredos mais profundos e como devemos ter cuidado com ela, porque podemos ficar tão iludidos a ponto de não enxergarmos outros sinais que nos permitam avançar. Sem dúvida, o desenvolvimento da psicanálise foi importante para o desenvolvimento do pensamento acerca do funcionamento da mente. E Freud partiu de conceitos científicos sólidos, tanto que, no início, ele buscou na neurologia e não na psicologia. Depois que ele constatou que o campo das neurociências era raso demais para ele destravar todos os segredos da mente, ele partiu para o campo de investigação da terapia. O problema foi o que ele fez depois disso. Ora, em bases filosóficas e em metodologia científica, a gente viu que o método científico ele é feito através da observação da realidade e, posteriormente, comprovada ou não por experimentos. No caso de Freud, ele utilizou apenas os testes feitos por meio das histórias de vida dos pacientes submetidos à psicanálise. E em alguns tinham uma resposta positiva, em outros não, né? Mas aí ele fazia um jeito para tentar dar certo do jeito que ele pensava, porque ele não admitia o erro. E é aí, de acordo com a formulação dessas hipóteses de Freud, que a gente pode ver como o nosso ego ele pode, às vezes, induzir a gente a comprovações verídicas, mas ele também pode impedir que a gente veja além. Mas mesmo com os erros e com os acertos, a psicanálise ela teve uma importante contribuição na literatura, porque o Freud ele tem uma retórica muito hábil e ele rapidamente ganhou um número grande de adeptos, entre eles Carl Jung, que depois ele vê rachaduras na teoria do mestre dele, e ele se separa de Freud, porque o Freud sempre colocou o ego dele acima, então ele não admitia ser criticado. Freud e a cocaína. Freud ele chegou a um tempo nos estudos dele em que ele descobriu que o uso da cocaína era eficaz para curar as doenças da alma. E ele, inclusive, usava a droga diluída em água. Porém, com o passar do tempo, ele foi vendo que as contribuições já não eram tão eficazes quando ele comparava com os efeitos negativos. E o principal deles, quando os pacientes ficavam viciados. E aí, Freud ele largou a droga e investigou o inconsciente de cara limpa. É importante frisar que ele não cheirava, ele consumia a cocaína diluída em água. O Freud usou, durante o tratamento de pacientes com casos de hipocondria, neurastenia, histeria, melancolia e prostração nervosa. A neurastenia ela é um distúrbio psicológico resultado do enfraquecimento do nosso sistema nervoso central. Ela causa principalmente esgotamento mental. O conceito de histeria eu trago de um mangá que, brevemente, ele conta a história dos volumes da interpretação do sonho, de palestras que compõem a introdução geral à psicanálise, do mal-estar na cultura, em forma de história, em forma de uma saga narrativa. E é muito interessante, vale a pena conferir. Então, lá diz que a histeria trata-se de uma neurose com quadros clínicos diversos, onde os conflitos psíquicos inconscientes se exprimem sobretudo no corpo, sob forma de convulsão, paralisia, contratura, cegueira. Então, os pacientes eles acabam tendo esses tipos de sintomas simplesmente por um alto grau de conflito psicológico. Não tem nada de errado com o sistema anatômico, fisiológico em si, e sim, simplesmente um conflito no seu inconsciente. Voltando, a cocaína também era usada para tratar a melancolia, que é uma forma grave de depressão, e a prostração nervosa, que eu mencionei, que é também uma espécie de fraqueza, abatimento, moleza. Então, Freud nota que os malefícios da cocaína trazem mais malefícios do que benefícios. Ele para de consumi-la em 1895 e de prescrevê-la
4 anos depois, e a sua decepção com drogas foi tamanha, ele como médico e como neurocientista, que ele acabou buscando um tratamento alternativo, e foi daí que surgiu a psicanálise. Agora eu vou falar um pouco sobre as diferenças entre o psiquiatra, o psicólogo e o psicanalista. Os psiquiatras, eles trabalhavam em hospícios no início do século XVIII. Só quando a psiquiatria ela pegou emprestada conceitos da psicologia, que casos mais moderados foram para consultórios. Então, o psiquiatra, ele trata sintomas mais graves e de definição mais clara, como esquizofrenia, Alzheimer, depressões profundas. E como a terapia nesses casos é muito pouco, o tratamento é feito com remédios, sendo monitorada a reação que os pacientes têm a eles. Então, os pacientes passam a ser monitorados e voltam ao paciente no retorno de um mês, e aí depois ele define um prazo, volta daqui a 6 meses, 3 meses, vai depender de qual tipo de patologia que vai ser tratada, né? Que tem casos que precisam que todo mês retorne. A formação são 6 anos no curso de medicina, mais 3 de residência. O psicólogo, o termo surgiu na Grécia Antiga, mas seu significado moderno só veio no século XX. E nós estudamos isso no curso, nós sabemos que existe desde os sociais, que estudam as pessoas, as massas, né, como alguns chamam. Tem os de RH, que selecionam os candidatos, os que atendem no consultório, que são os psicólogos clínicos, tem o psicólogo hospitalar também. O psiquiatra também pode atuar como um psicoterapeuta, desde que ele faça uma especialização além do curso de medicina. Então, ele tanto pode tratar os pacientes, como ele pode fazer a terapia em si. Então, voltando ao psicólogo, ele atua mudando suas técnicas de tratamento de acordo com cada paciente. Aquela famosa frase, cada caso é um caso. Então, a sua interação com o paciente vai ser sempre buscando ajudar ele a lidar com o seu sofrimento. A formação são 5 anos no curso de psicologia. Os psicanalistas, eles tiveram origem no século XIX. É o mais recente dos termos, e foi o Sigmund Freud, que estamos falando dele, que criou a teoria de psicanálise. Ele atua nas anormalidades normais, digamos assim, os medos, as raivas, as inibições. E ele, mais do que uma cura, busca a transformação da pessoa a partir da compreensão dos seus problemas. Então, o psicanalista, ele quer que o paciente ele reconheça os sofrimentos que ele tem e que ele lide com ele, se compreenda, se autoconheça. Então, o paciente ele vai falando tudo que vem à cabeça, e o psicanalista ele vai interpretar de uma forma bem incisiva o que ele quis dizer inconscientemente. A formação, há especialistas que dizem que você só pode ser analista se você for analisado, e chega-se a passar 8 anos em cursos de sociedades psicanalíticas. As principais contribuições e aplicações da psicanálise, e aqui eu vou também trazer para atualmente no Brasil, é que historicamente o psiquiatra e psicanalista Winnicott tinha programas radiofônicos na qual ele orientava os pais na criação dos filhos, e isso foi uma grande contribuição. E também Anna Freud, que seguia os passos do pai e contribuiu bastante para a educação. Mais recentemente, nós temos Françoise Dolto e Maud Manoni para o trabalho com crianças e adolescentes em instituições, hospitais, creches e abrigos. No Brasil, os psicanalistas estão debatendo o alcance social da prática clínica, visando torná-la acessível a amplos setores da sociedade. E também eles estão voltados para pesquisa e produção de conhecimentos que possam ser úteis para a compreensão dos fenômenos sociais, né, que envolve o aumento da adolescente na criminalidade, o surgimento de novas formas de sofrimento no mundo contemporâneo.